Oi, minhas lindonas! E meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo do nosso projeto devocional. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho mais da Bíblia. Quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos dar continuidade. Segundo vídeo de 2020 do nosso projeto devocional. Se você é nova, tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E não sabe muito bem como que funciona esse projeto, é um projeto para incentivar vocês a lerem a Bíblia, estarem mais conectadas com Deus, realmente buscar na palavra respostas para sua vida, meditar mesmo de dia e de noite como manda os mandamentos do Senhor. Se você quiser participar conosco, será muito bem-vinda, muito bem-vindo. E aí eu recomendo que você assista desde o primeiro vídeo que eu postei, que esse projeto começou o ano passado, e tem uma playlist completa aqui no canal, onde eu explico detalhadamente como você deve iniciar, como que você vai proceder para poder fazer esse projeto acontecer na sua vida. Vou deixar o link aqui abaixo no box de informações, é só clicar, acessar, assistir desde o primeiro vídeo e iniciar o seu projeto. Não tem problema se você iniciar desde o primeiro e ficar um pouco atrasado, porque a gente já tá bem na frente, né? Porque a gente já vem dando continuidade, mas o negócio é realmente começar, gente. Dar o pontapé inicial, ir no seu ritmo e realmente colocar em prática o devocional na sua vida. Então bora lá. No vídeo anterior, a gente tá fazendo esse projeto de 2 em 2 meses para ficar mais prático, para dar tempo de vocês lerem, para não ficar também muito distante, porque o ano passado era de 3 em 3 meses. No vídeo anterior, vou deixar o link aqui abaixo para quem não assistiu, né? A gente falou sobre 1º e 2º Samuel. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 1º e 2º Reis. Eu fiz um resumo, eu sempre falo pra vocês, ai gente, tenha um caderno junto na hora de ler a Bíblia, porque realmente auxilia muito. Então eu tenho um caderninho de devocional, eu vou lendo, vou fazendo meu resumo, e vou anotando as minhas dúvidas, e é até bom pra gente poder aprender mais, pra gente meditar. Então, tenha um caderno que vai te auxiliar bastante. Minha Bíblia tá com capa, mas é a Bíblia mais para garotas da Thomas Nelson. Você não precisa necessariamente ter uma Bíblia igual a minha, você pode ter até mesmo um aplicativo de celular pra você fazer seu devocional. Isso vai ficar a critério, mas eu sei que vocês gostam de conferir, né, sobre a minha Bíblia, e ela é essa, tá? Vou falar pra vocês um pouquinho, né, sobre 1 Reis primeiro. 1 Reis, ele começa abordando um pouco da velhice de Davi. Depois, Adonias, o filho mais velho de Davi, ele junta, gente, os aliados que eram amigos, que eram do reinado de Davi, que é Joabe, seu comandante, e Abiatar, o sacerdote, e tenta ser rei sem a unção do seu pai, o Davi. Aí Batseba, que era uma das esposas do rei Davi, ela vai falar com Davi pra poder, tipo, Davi, você não falou que o meu filho ia ser seu sucessor? O filho dela era o Salomão. Então Davi fica sabendo, né, que Adonias estava tentando tomar o seu trono. E ele chamou seus funcionários e também o profeta Natã e Benaias e levaram Salomão montado na mula de Davi até a fonte de Gion. E lá ungiram o rei. Davi, gente, ele foi rei em Israel por 40 anos. Logo em seguida, ele morreu. Depois a gente vai ver, né, na continuidade, a morte de Adonias. Salomão ordenou a morte dele e depois também do comandante Joabe. Salomão, ele amava o Senhor, então ele seguia os conselhos que o seu pai Davi o passou. E uma certa noite, o Senhor apareceu para ele em sonho e perguntou: Salomão, o que você quer que eu te faça? E Salomão respondeu: gente, dá-me sabedoria para governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Deus gostou tanto do pedido de Salomão que ele respondeu pra ele: também vou te dar, né, o que você não pediu, que é riquezas e honras mais do que qualquer rei. E se você me obedecer, você também terá vida longa, assim como seu pai Davi. Logo em seguida a gente vai ver um pouco mais sobre o reinado, a prosperidade do rei Salomão. Aí começa também a construção do templo, né, do Senhor, que durou 7 anos. Aí tem tudo detalhado, gente, cada partezinha assim do templo, tudo bem detalhado isso na Bíblia. E Salomão também construiu o seu palácio, que durou em torno de 13 anos essa construção. Logo depois, gente, uma coisa que eu fiquei muito triste quando eu li 1 Reis. Logo a primeira vez que eu li, essa é a segunda vez que eu tô lendo 1 Reis. Salomão, ele se afasta de Deus, tipo, ele fez tudo pro Senhor, ele amava o Senhor, ele conhecia os seus mandamentos, e ele ainda assim se afastou do Senhor. Por quê? Ele casou com uma princesa egípcia. Por quê, gente? Salomão, ele se casou, olha, com 700 princesas, 300 concubinas, e dentre elas tinham muitas mulheres estrangeiras. E naquela época,
Deus já havia ordenado, desde quando eles saíram do Egito, que não era para eles se casarem com mulheres que não fossem israelitas, porque elas adoravam outros deuses e isso não estava de acordo com a vontade do Senhor. E aí, gente, na velhice do Salomão, ele adorou outros deuses e se afastou de Deus devido à influência dessas mulheres. Então, tá aí, ó, desobediência. Casou com as mulheres que não era para se casar e desobedeceu ao Senhor, pecando, gente, um pecado terrível, que é adorar outros deuses, sendo que ele conhecia o Deus verdadeiro. Deus fez com que alguns reis se virassem contra Salomão, porque realmente o Senhor ficou muito irado. Depois Jeroboão, que era oficial de Salomão, Deus promete que ele seria rei sobre as 10 tribos de Israel, com exceção, é claro, de Jerusalém, porque Deus havia feito uma promessa ao Davi, né? Mas ainda assim, Deus também prometeu que iria castigar todos os descendentes de Davi devido ao pecado de Salomão, mas isso também não ia durar para sempre. Salomão, ao saber disso, ele tenta matar o Jeroboão e aí ele foge até que Salomão morre. Salomão, ele reinou por 40 anos e quem assumiu o lugar do Salomão quando ele morreu foi o seu filho Roboão. E aí, gente, assim, é muito incompreensível. Você começa a ler e você fica assim, não acredito, sabe? Jeroboão, ele tinha uma promessa do Senhor que ele ia ser rei sobre 10 tribos. Ele ficou tão preocupado do povo ficar do lado do Roboão, que era o filho do Salomão, né, o sucessor, que ele fez deuses de ouro e entregou pro povo adorar, acontecendo então o afastamento de Deus. É inacreditável, cada coisa que a gente lê, a gente fica assim, meu Deus, o povo conhecia o Senhor, via as maravilhas e ainda assim eles faziam as coisas realmente pecaminosas aos olhos do Senhor. Jeroboão, ó, guerreou e governou por 22 anos e morreu, e o seu sucessor foi Nadab. A gente vai ver em seguida também, falando um pouco mais do reinado do Roboão. Ele foi rei, né, de Judá, já que havia feito uma separação. Também teve o ataque a Jerusalém, qual Sisaque, rei do Egito, levou todos os tesouros do templo e do palácio, né, o templo que Salomão havia construído para o Senhor. Aí Roboão morre e o seu filho Abiás assume o seu lugar. E ele também, gente, desagradou tremendamente a Deus. Depois o seu filho Asa, que foi sucessor, ele governou por 41 anos em Jerusalém. E ele, enfim, agradou o Senhor, porque ele tirou todos que pecavam contra Deus. Depois, 1 Reis cita muito dos outros reis sucessores, tipo Baasa, Elá, Zinrim, Omri, Acabe, que aí nós vamos entrar, né, na história do rei Acabe. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Elias, né, que logo em seguida já fala sobre Elias e a seca. Elias era um profeta muito ungido e Deus mandou ele dizer ao rei Acabe, que era rei de Israel naquela época, que não queria orvalho e nem chuva nos próximos anos. Ou seja, gente, eles estariam completamente na seca. Com isso, né, não daria nem para plantar e nem fazer muita coisa. Então, com certeza, haveria fome. Aí logo em seguida tem uma passagem que é muito interessante, também é muito famosa, que é quando Elias, ele pede a uma viúva, a viúva de Sarepta, água e pão. Só que aí, gente, ela fala com ele, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite, eu vou cozinhar pra mim e pro meu filho e logo em seguida a gente vai morrer, porque a gente só tem isso. E aí Elias falou pra ela, não, você prepara primeiro pra mim e aí nunca vai faltar pra você e o seu filho farinha e o azeite. E assim ela fez. Logo em seguida, gente, passou um tempinho, o filho dessa viúva, ele ficou doente e ele veio a falecer. Essa mulher ficou desesperada e o Senhor, através de Elias, ressuscitou o filho dessa viúva. Essa passagem realmente ela é muito incrível, depois se vocês leiam com atenção essa parte. Aí, gente, vem uma parte também que é muito incrível, que fala sobre Elias e os profetas de Baal. Elias, ele desafiou os profetas de Baal para ver qual era o Deus verdadeiro, né? E aí ele desafiou eles a ver qual Deus que iria responder e tudo mais. E aí os deuses de Baal, claro, não responderam a esses profetas e Elias começou a caçoar deles. E aí, gente, vou até pegar aqui na Bíblia porque eu grifei essa parte é muito incrível. Tem até uma música, que é quando Elias, ele ora a Deus, tá em 1 Reis 18:36, ó. E ele fala, Senhor Deus de Abraão, prova agora que és o Deus de Israel. Eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, para que esse povo saiba que tu és o Deus que está trazendo esse povo de volta para ti. Porque o povo tinha se revoltado contra Deus, começou a adorar outros deuses.
deuses. Elias queria provar para esse povo que havia um Deus ali em Israel e era o Deus verdadeiro. E aí, gente, Deus respondeu a Elias, né, respondeu sua oração e mandou fogo do céu. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. E aí todos os israelitas presentes, eles puderam realmente presenciar, né, que havia um Deus em Israel. E aí eles dobraram seus joelhos e realmente se arrependeram. O rei Acabe, que era o rei daquela época, ele contou para sua esposa, a Jezabel. Jezabel, gente, ela era uma mulher cruel, perversa, realmente má. Ela se casou com Acabe, né, e ela implantou práticas pecaminosas e paganismo de adoração e sacrifícios a outros deuses dentro de Israel. E ela perseguia e matava todos os profetas que realmente adoravam ao Senhor, né, serviam a Deus. Aí quando Acabe contou para Jezabel, né, o que Elias tinha feito e tudo mais, Jezabel ficou irada e procurou matar a Elias. Elias teve até que fugir nessa época. Também tem uma parte logo que é muito interessante, gente. Eu fiz um resumo das melhores partes, assim, Primeira Reis, porque realmente é muito extenso o livro. Mas tem a parte da plantação de uvas de Nabote. Nabote, ele tinha uma plantação de uvas que era próximo ao palácio do rei Acabe. E aí o rei Acabe ele queria comprar essa plantação de uva por ser próximo. Só que aí Nabote falou, ó, que o Senhor me livre de entregá-lo ao Senhor, porque essa terra ela é herança dos meus antepassados. Aí Acabe voltou para casa toda aborrecida. Jezabel foi procurar saber por que você tá aborrecido, né, Acabe? E aí ele explicou a situação. Jezabel fez o que, gente? Ordenou que Nabote fosse morto a pedradas. Ou seja, cometeu uma super crueldade, né, com um cara que, tipo, só porque ele não queria vender. Aí Acabe foi até a plantação de uva e se apossou dela depois que o Nabote morreu. Aí, gente, o Senhor disse pra Elias, vá falar com Acabe, né, e eu, o Senhor, estou dizendo a ele, você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele. E no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão seu próprio sangue. Isso que é muito, muito forte. E ainda falou pra ele, eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Você levou o povo de Israel a pecar e por isso me provocou e me fez ficar irado. E quanto a Jezabel, o Senhor diz que os cachorros comerão seu corpo na cidade de Jezreel. E aí, gente, a Bíblia relata também, ó, que não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas e que não agradassem a Deus como o rei Acabe. Então Deus mandou, né, que o Elias, ele falasse sobre essa profecia ao rei Acabe, que ele cometeu esse pecado cruel. E aí, em seguida, no finalzinho de Primeira Reis, a gente já vê a morte de Acabe. Ó, assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote, em Gileade. Eles foram atacar o rei da Síria. Porém, gente, um soldado sírio, ele atingiu, né, por acaso, o rei Acabe. Ele ficou ferido e morreu logo em seguida. Josafá, ele era o rei de Judá, ele fazia as coisas que agradavam a Deus. E no finalzinho, assim, de Primeira Reis, fala um pouquinho do reinado de Acasias, que era filho de Acabe, né, e foi seu sucessor. E Acasias, ele seguiu total o mau exemplo do seu pai e também fez que o Senhor ficasse irado com ele. Enfim, esse é o Primeira Reis, é realmente um longo resumo. Segunda Reis, eu tive que separar, assim, as partes mais destacadas mesmo, porque é muito longo, então depois vocês leem isso, vai ficar realmente gigante. Mas começa falando sobre a morte de Acasias, e ele mandou alguns dos seus funcionários fossem até Baal, a fim de que ele ficasse sarado. O Senhor ficou irado com isso, mandou que Elias fosse falar ao rei que você agiu como se não houvesse Deus em Israel e foi consultar a Baal, por isso você não vai sarar, você realmente vai morrer. Deus tinha decretado isso pra ele. Aí tem uma parte que é muito incrível também, que é Elias é levado para o céu. Já tinha uma profecia, né, que Elias seria levado, seria arrebatado. Essa parte cita, ó, que Elias e Eliseu estavam caminhando e de repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, gente, separou um do outro, né, Elias de Eliseu, e Elias foi levado aos céus através de um redemoinho. Eliseu, vendo o que estava acontecendo, gente, ele ficou tão chateado que ele rasgou suas vestes. Logo depois acontece um milagre, né, através de Eliseu. Ele purificou as águas, que elas eram abortivas. E aí, gente, ele colocou sal na água e disse, ó,
eu fiz com que essa água ficasse pura e não provocasse mais mortes e nem abortos. Então a água foi purificada. Em 2 Reis também a gente vai ver o Eliseu e a viúva pobre. Ela tinha perdido o marido e ela tinha 2 filhos. Só que o marido dela tinha deixado uma dívida. E aí essa pessoa, né, que o marido dela devia, queria levar os 2 filhos dela como escravos para poder pagar a dívida. Então ela ficou desesperada. Eliseu falou pra ela, vai nos seus vizinhos, pega vasilhas e tudo mais e derrama azeite. Ela e os filhos derramaram um pouquinho de azeite que eles tinham nas vasilhas e Eliseu falou, continua até as vasilhas fiquem cheias. E assim eles fizeram e depois Eliseu falou pra ela vender, né, esses azeites e pagar a dívida pra realmente ela não ter que entregar os seus 2 filhos como escravo pra pagamento da dívida. Ela vendeu, gente, e sobrou dinheiro pra ela e pros filhos viverem tranquilamente. Tem também a cura de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, muito respeitado, porém ele tinha uma doença, a lepra. E aí ele ficou sabendo sobre Eliseu, ele foi até a porta de Eliseu, junto com seus funcionários e tudo mais. Eliseu não saiu para atendê-lo. Eliseu mandou um dos seus funcionários ir avisar ele que ele tinha que ir no rio e se banhar 7 vezes para ele ficar curado. Naamã ficou revoltado, tipo, esse profeta nem quis me receber, ficou realmente bem chateado e foi embora. E os seus funcionários falaram, olha, se o senhor veio até aqui, por que o senhor não pode ir lá tomar o banho 7 vezes e ver o que acontece? E assim ele fez. Naamã foi lá, desceu o Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e saiu curado, com a pele renovada como se fosse de uma criança. Então ele reconheceu, ele voltou até Eliseu, reconheceu que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Nessa época teve fome também em Samaria. Teve uma parte que mexeu muito comigo, porque tinham 2 mulheres, elas tinham seus filhos. E aí, como tava todo mundo com fome, não tinha nada pra comer, elas combinaram entre si matar o filho de uma primeiro. Aí elas pegaram e cozinharam a criança e comeram. E depois a outra, que era pra poder matar o filho dela e comer nos dias seguintes, ela não fez isso. Ela realmente escondeu o filho dela pra não matar. Então ela, né, descombinou o que ela havia combinado com a outra mulher. A outra foi reclamar com o rei Acabe. E é uma parte que me deixou assim bem chocada, porque, né, você matar seu próprio filho pra comer, gente, misericórdia. Depois fala também, né, do Jeú, ele recebeu ordens para matar toda a casa de Acabe e cumprir a profecia que foi dita por Elias lá no 1 Reis. A Jezabel, ele é morta, uma morte terrível, cumprindo assim, né, a profecia, e os filhos de Acabe também todos são mortos. Logo em seguida fala um pouquinho sobre a morte de Eliseu, que ele foi atacado por uma doença sem cura, ele morreu, foi sepultado. E fala também depois que uma pessoa que foi sepultada no mesmo túmulo de Eliseu, assim que ela entrou em contato com os ossos de Eliseu, ela ressuscitou, ela voltou à vida. Então houve ali um milagre. Daqui pra frente tem muito detalhe. A Síria, ela foi tomando cada vez mais parte das terras de Israel, né, do território de Israel. E aí Samaria, ela foi conquistada pelos assírios. Eles tentaram também tomar, né, gente, Jerusalém, mas não conseguiram. Enfim, surge Isaías, né, o profeta Isaías. E nessa época quem reinava era o rei Ezequias. E Deus mandou que Ezequias arrumasse a sua casa porque ele ia morrer, gente, para ele se aprontar para morrer. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor para que Deus se lembrasse dele, né, que ele fez as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E Deus mandou responder a Ezequias, ó: eu, o Senhor Deus do seu antepassado Davi, escutei sua oração e vi suas lágrimas. Eu vou curá-lo, daqui a 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Deus fazia todas essas coisas maravilhosas para esses reis, né, gente? Devido à promessa que ele realmente fez a Davi lá em Samuel. No capítulo 23 de 2 Reis, o Josias, ele faz uma reforma religiosa. Então ele derrubou todos os lugares pagões que os outros reis que desagradaram ao Senhor haviam construído. Matou também todos os sacerdotes que eram pagões. E depois ele voltou para Jerusalém. E enfim, o rei Josias, ele ordenou que o povo comemorasse a festa da Páscoa, que representava, né, a saída deles do Egito
desde o iniciozinho da Bíblia que a gente já estudou aqui no projeto devocional. Quase chegando no final, gente, os babilônicos, eles conquistaram Jerusalém. Uma parte muito triste, vai ter continuidade depois em Crônicas, mas é que aborda no finalzinho, ó, Nabucodonosor, ele atacou a cidade de Jerusalém e os babilônicos conseguiram achar uma brecha na muralha e adentraram a cidade, fizeram com que os soldados israelitas eles fugissem, e o pior, gente, eles incendiaram a cidade de Davi, eles destruíram o templo que Salomão havia construído para o Senhor, destruíram um palácio, mataram pessoas importantes de Jerusalém. Então, o 2 Reis, ele termina assim, com essa destruição em massa assim, de Jerusalém, a conquista da Babilônia, né, sobre eles. Enfim, gente, esse é o resumo de 1º e 2 Reis, ficou muito longo, tem muito detalhe esses dois livros, tem que ler com muita atenção mesmo, mas agora a gente vai para o momento de perguntas e respostas com o meu pastor e responder algumas perguntinhas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Aproveita e vai lá me seguir, tá? Como eu faço para ser batizada no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele não é de natureza humana, isso aí é de Deus. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Então a pessoa precisa ter uma comunhão com o Senhor e uma busca constante, porque Deus quer e tem interesse que todos venham transbordar e venham demonstrar os frutos do Espírito no cotidiano. Como faço para entender a Bíblia? Leio, mas não entendo. A Bíblia, ela não é um livro qualquer, onde você pega, lê e vai fazer a sua interpretação. A Bíblia, embora ela foi escrita por homens, inspirada por Deus, ela é um livro totalmente diferente, que precisa ter a ação do Espírito Santo para que haja o entendimento no dia a dia. Qual o impacto para a vida de um cristão não ter uma vida devocional? É uma tragédia. Uma tragédia a pessoa não ter uma vida devocional. O TSD, tempo a sós com Deus, conta muito no dia a dia de uma vida. Por quê? Porque é comunhão com o Pai. E quem está em comunhão com o Pai, automaticamente vai estar em comunhão com o seu próximo. Bom, espero que vocês tenham gostado. A playlist de indicação de louvores eu vou deixar anotada aqui abaixo no box de informações, porque o vídeo realmente já tá muito longo, mas depois leiam com atenção aqui embaixo, que tá tudo anotadinho pra vocês, os 5 louvores pra vocês ouvirem e meditarem. E bora, né, gente, dar continuidade à leitura. Vocês vão ficar aí com essa leitura de 1º e 2 Reis esses próximos 2 meses. Façam as anotações de vocês, leiam com atenção, acho que o resumo vai auxiliar vocês no entendimento. E daqui a 2 meses, se Deus assim nos permitir, a gente está de volta com mais um vídeo dando continuidade ao nosso projeto. Se você estiver participando, quiser postar lá no Instagram, nos marque com a hashtag de Projeto Devocional PS, está aparecendo aqui na tela para vocês. A gente pode estar sempre compartilhando experiências uma com as outras. Lembre-se sempre de orar por esse projeto, também pela minha vida, que eu também oro muito pela vida de vocês, mesmo não conhecendo cada rostinho, não sabendo o nome, mas eu oro por vocês que me assistem. E é isso, que o Senhor abençoe. Super beijo, fiquem com Deus e não se esqueçam de clicar em gostei, compartilhar com as amigas e vir se inscrever no canal. Clique em inscrever-se aqui abaixo, tá? Até mais, tchau!